Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte hoje para a gente falar de Libertadores da América, de Sul-Americana. Tá, noite que foi boa para os brasileiros, tá? De um modo geral, foi uma bela noite para os brasileiros, exceção do Santos, que eu não acho que foi um resultado ruim, tá? Óbvio que teve gol contra e tudo mais, mas não acho que foi um resultado dos piores para o Santos, não. Começo por The Strongest e Ceará, tá? O Ceará venceu por 2-1 de virada, hein? Importante destacar uma virada do Ceará impressionante, né? Jogo na altitude, a gente sabe como é difícil, né? E o The Strongest faz o gol muito cedo na partida, o Ceará no segundo tempo vai buscar e no final da partida consegue uma virada importante, né? Importante porque isso leva tranquilidade para o jogo da volta. O jogo vai ser no Brasil, vai ser no Castelão. Isso dá muita tranquilidade para o Ceará para esse jogo da volta, não jogar com o resultado embaixo do braço, mas sabendo que entra em campo já com uma bela vantagem, né? Sabendo que quem vai ter que se expor, quem vai ter que propor o jogo é o seu adversário, né? Vai deixar mais espaço, isso é natural, né? Existe uma pressão maior, os erros acabam acontecendo e você pode explorar. Então, é sempre importante sair com um bom resultado, com uma vitória fora de casa. E o Ceará. E é importante destacar que esse The Strongest foi aquela equipe que, para quem não se recorda, goleou o Atlético Paranaense ainda na fase de grupos, né? Jogo que culminou com a queda do Fábio Carille, né? E a chegada, consequentemente, depois a chegada do Felipão. E é impressionante como mudou a equipe do Atlético Paranaense, né? Mas é só fazendo esse parênteses, né? A equipe que goleou foi Carrasco do Atlético Paranaense. O Ceará obviamente se preparou de uma maneira diferente, né? Deve não, né? Certamente sentiu o efeito da altitude, tanto que o The Strongest faz um gol cedo e no momento que acompanhava o jogo parecia que ia ser meio que um repeteco daquilo que aconteceu com o Atlético Paranaense, né? Uma equipe que foi lá, que foi surpreendida pela altitude, não se preparou de forma adequada e que o The Strongest ampliaria o placar, né? E não foi isso que aconteceu, né? O melhor time aí da fase de grupos da Sul-Americana, a melhor campanha da história, se não me engano, né? Ainda com Dorival Júnior na época, né? Mas segue na sua tônica, segue uma equipe que vem fazendo uma bela campanha, grande resultado, tá? Minha opinião, foi um grande resultado. Não só enfrentou o adversário na sua casa, mas enfrentou a altitude. Você sair com uma vitória, cara, que baita resultado. Tá? E para fazer pro jogo do Castelão, acho que o Ceará tá com belas possibilidades, tá? A gente sabe que assim, estreante, competição internacional, então pode sentir a pressão, mas eu acho que o Ceará tá muito bem encaminhado, tá? Acho que tá muito bem encaminhado, é uma equipe muito madura, tá? Tá jogando solta, os caras tão soltinho, né? Na Sul-Americana, trocou o treinador, é verdade, mas se tem um cara que conhece, né? Uma competição internacional é o Marquinhos, né? Aliás, nada, classificou o América Mineiro, né, na pré-Libertadores para a fase de grupos da Libertadores de forma heróica, né? Foi uma campanha heróica. Então, se tem um cara que conhece, é o Marquinhos, e o Ceará, acredito que tá com uma bela vantagem aí para o jogo da volta e, na minha opinião, tem tudo para se classificar com uma certa tranquilidade. Tá? Tem que respeitar a bola, né? A gente sempre fala isso, mas que a vantagem ela é favorável e ela ajuda muito, isso é verdade, e eu acho que sai com um grande resultado, tá? Outra equipe que entrou em campo também pela Sul-Americana, Santos, enfrentou o Deportivo Táchira, tá? E foi uma partida de 1-1, teve gol, que falei aqui, né? Dei uma prévia aqui, o spoiler, né? Teve gol contra, cara. O Zanocelo fez um gol contra, mas o Santos foi buscar o gol com o Brian Angulo. Brian. Com o Angulo, né? Não vou conseguir falar o Brian. Aí trava a língua aqui. A língua travou. Né? Consegui falar agora, mas não vou repetir, não vou me arriscar. O Santos conseguiu um empate com o Angulo. Assim, o que é importante destacar, assim, um jogo fora de casa. Primeira coisa, né? Jogo fora de casa. E o Santos que entrou com um time misto, né? Com um time reserva. Se poupando, se preservando. Então, acho que foi um grande resultado que o Santos conseguiu. Né? As duas partidas nada foram do Santos no jogo. E você entrar fora de casa, uma competição internacional com uma equipe mista,
e conseguir sair com um empate de 1-1, com um resultado de um empate, eu acho que foi um grande placar. Eu acho que o Santos foi para essa partida para buscar um empate de fato, né? E aí fazer o jogo da volta em São Paulo, né? E ao lado do seu torcedor buscar uma vitória, o que é muito possível. Então, eu acho que foi um bom placar, tá? O Santos que vem colhendo os cacos aí, se é que a gente pode dizer assim, depois daquela goleada que sofreu pro Corinthians, né? No primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu imagino que o Fabian Bustos vai buscar, tá? Vai buscar o Fabian Bustos por entrar nesse jogo, que é importante pro Santos, tá? É uma competição de mata-mata, é uma Sul-Americana. Entrar nesse jogo com uma equipe mista, com uma equipe reserva, eu acho que o Fabian Bustos está fazendo uma gestão do elenco, uma gestão da energia desse elenco, não para pensando no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Ele tá mirando o jogo contra o Corinthians, hein? Imagino eu. Ele já deve estar fazendo o planejamento. Ah, vai ter o jogo, tem um Campeonato Brasileiro, vai ter o jogo da volta, né? Aliás, não, acho que ele não tá pensando, não. Acho que agora que eu parei pra pensar. Ele tá salvando energia pro jogo da volta, né? E aí sim jogar com força máxima. Eu acho que. Claro que eu acho que vai buscar contra o Corinthians, né? Isso não é. É inadmissível, né? Se entregar, se achar que já está derrotado, é inadmissível, mas um placar elástico daquele tamanho é realmente muito complicado. A gente viu ontem, né? Ontem não, na terça-feira, o Boca tendo grandes possibilidades de abrir o placar e não conseguiu, né? Um Corinthians apático dentro de campo, o Boca foi para cima, teve chance e não conseguiu. O Santos dificilmente vai conseguir fazer gol no Corinthians. Dificilmente. Então, vai buscar? Eu acho que vai, e talvez esteja fazendo a gestão de energia para buscar esse resultado, mas agora parando para pensar no calendário do Santos, eu acho que o Fabian Bustos já começa a fazer, ele foi para essa partida obviamente para buscar um empate, né? Não sair com o resultado de uma derrota, poupar jogadores para fazer a gestão da energia do elenco e para o jogo da volta ir com força máxima e buscar essa classificação, que essa também é totalmente possível. Acho que o Santos é muito mais favorito. Agora sim, uma coisa que eu ouvi alguns comentários esportivos, e eu faço o levantamento aqui também, né? Quando saiu o sorteio da Libertadores, o grupo do Palmeiras, muita gente, e até eu mesmo, eu sempre falei aqui, mas eu não conheço os adversários, mas na minha visão é um grupo fraco. E o grupo do Palmeiras estava entre os mais fracos, né? Se comparação com o grupo do Flamengo, o grupo do Atlético Mineiro, para mim o grupo do Palmeiras equivalia mesmo, mais ou menos com o grupo do Flamengo, né? E Flamengo amplo favorito, né? Muito favorito, o resto do grupo relativamente fraco, assim como foi o do Palmeiras. E o Palmeiras de fato sobrou, né? No grupo o Palmeiras comprovou que realmente o grupo, os adversários eram fracos, né? O Palmeiras comprovou isso. Agora, o Atlético Mineiro pegou o Emelec agora, né? Recentemente, o Emelec que estava no grupo do Palmeiras. O Atlético Mineiro pegou o Emelec. Saiu com um empate. Fora de casa, importante destacar isso, mas saiu com um empate, né? O Galo teve chance, mas o Emelec também teve muita chance, né? De marcar, de chegar à igualdade e até vencer o jogo. Assim como o próprio Galo teve também. Mas foi uma partida por empate. Você vê que o Galo teve dificuldade. Esse Deportivo Táchira também estava no grupo do Palmeiras, né? E o Santos, apesar de, jogando fora de casa, eu destaquei aqui, jogando fora de casa, time misto, empatou, né? E o Palmeiras, com o time misto, ele passou o carreto por cima de todo mundo, tirando o Emelec jogando em São Paulo, no Allianz Parque. Aquele jogo acho que foi 1-0, né? Mas o Palmeiras sobrou na partida também. Então, assim, isso não tô querendo dizer que os adversários não sejam fracos, mas eles não eram tão fracos quanto a gente achava. E isso mostra que o Palmeiras está realmente sobrando em relação ao resto, né? Ao resto das equipes brasileiras, pelo menos, né? Não das equipes brasileiras, mas talvez da competição, da Libertadores. É impressionante, assim, o que o Palmeiras fez. É óbvio, assim, agora é uma mata-mata, é um clima diferente. Os jogadores se preparam mentalmente de uma forma diferente, né? É um ambiente diferente. Mas, falei e vou repetir, o Palmeiras passou por cima. Esse Deportivo Táchira foi vítima fácil do Palmeiras.
O Emelec também foi, pô, fora de casa foi 3-0, se eu não me engano, né? E em São Paulo foi 1-0, com o Palmeiras também tendo chance de ampliar o marcador. E a grande maioria dos jogos com time misto, né? É isso que impressiona, é isso que chama atenção. O Palmeiras com time misto, ele passou por cima de todo mundo do seu grupo, né? E agora a gente viu o Galo enfrentando o Emelec, tendo dificuldade, e o Santos enfrentando o Deportivo Táchira também. É óbvio que assim, o Palmeiras, comparar o elenco do Palmeiras com o Santos, assim, existe uma diferença muito grande, com todo o respeito à equipe santista, mas a gente sabe, existe uma diferença técnica muito grande. Agora, a diferença entre o Palmeiras e o Galo, obviamente, é tempo de trabalho, é comissão técnica e tudo mais, mas em qualidade de jogador, qualidade individual, são duas equipes que se equivalem, né? E tem gente que vai dizer até que o Galo é superior. Então você vê que o Palmeiras, ele realmente ele tá no momento, né, numa maturidade, se a gente pode dizer, se buscar a palavra correta, é maturidade, né? O Palmeiras atingiu uma maturidade que é impressionante. É impressionante. Então eu deixo esse destaque aí também. Só para finalizar, eu acho que o Santos saiu com um bom resultado, né? Jogo fora de casa, saiu com 1-1. Não tem gol fora de casa. Se tivesse o gol fora de casa, teria sido um resultado ainda... Teria sido um resultado colossal, né? Se entrar com o time misto e conseguir um gol, seria o resultado dos sonhos. Mas não tem. E eu acho que jogando em São Paulo, o Santos tem tudo, né, para se classificar. Então é outro brasileiro que eu acho que está com uma classificação bem encaminhada, tá? É bem possível, eu acredito e falei, vou repetir. Vou torcer pelos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, tá? Tolima e Flamengo, agora sim falando de Libertadores. Aliás, antes de iniciar Flamengo, tá? Falar os outros jogos que aconteceram, que teve duelo de argentinos, né? Tajeres e Colón foi 1-1 e o Vélez Sarsfield ganhou do River Plate de 1-0, hein? Caraca, é curioso, né? O River que contratou o Borja, né? Ex-Palmeiras, e o Palmeiras vai fazer uma grana legal, né? O Borja, que foi um baita investimento pro Palmeiras na época, virou um mico, né? Porque o investimento não se pagou. Eu acho que assim, ele foi muito mal aproveitado. Ele foi superestimado e ele foi mal aproveitado, tá? Ele foi colocado... Ele foi contratado com um nome, né? Apenas com um nome, pelo que fez na Libertadores, e não usaram o Borja da forma como ele deveria ter sido usado, né? Na posição de origem dele, onde renderia mais. E acabou não dando certo, tudo mais, caiu em desgraça com a torcida, né? Não tinha mais clima para ele continuar no Palmeiras, e agora vai pro River Plate, né? E só dando um último destaque, né? Que eu tava falando que o Palmeiras talvez seja a melhor equipe da competição. Você viu o River perder pro Vélez, apesar de ser um clássico, né? Um jogo de argentinos, apesar de ser um clássico, sim, é algo para chamar a atenção e olhar para o Palmeiras e falar, realmente, o Palmeiras não pegou um adversário do mesmo nível ainda, é importante destacar isso, né? A gente só vai ter a real dimensão da qualidade do Palmeiras quando, se eventualmente o Palmeiras passar, o Galo também, aí sim, o Palmeiras vai enfrentar alguém com um nível equivalente. Aí sim vai ser a prova de fogo do Palmeiras. Mas, querendo ou não, né, os placares elásticos, o Palmeiras deixa claro que é um time que está à frente. Ah, mas o adversário é fraco. Não tem isso. Eu acabei de destacar aqui o Galo enfrentando o Emelec passando dificuldade. O Santos enfrentando o Táchira também passando dificuldade. E o Palmeiras sobrou, né, com o time misto. Com o time misto. É importante destacar isso. Ah, mas o time misto do Palmeiras também tem muita qualidade. Bem, qualidade, isso aí é competência da gestão. Mas eu falo isso justamente para defender este ponto, que o Palmeiras ele realmente tá no momento, né, individualmente, jogadores falando, taticamente, assim, comissão técnica, gestão, o Palmeiras está num momento impressionante. O Palmeiras está muito à frente dos seus rivais do continente, talvez, tá? Do continente. Isso que significa dizer que o Palmeiras vai ganhar o título? De forma alguma. Mas que o momento que o Palmeiras está fazendo tudo certo para chegar lá e ganhar mais um título, e que neste momento é o melhor equipe da competição, não é zica. Não é zica. Tem gente que vai falar, pô, tá zicando. Não é zica.
Não é zica, assim. Eu acho que a equipe que quer ser campeã, ela tem que abraçar o favoritismo. E esse time do Palmeiras faz isso com muita competência. Porque tem gente que se acovarda, né? Joga o favoritismo pro outro lado. Não, o favorito é ele. Eles que tem que ter a obrigação de ganhar. O Palmeiras faz, eu abraço o favoritismo. Então, se eu sou o favorito, eu vou abraçar e eu vou pra cima. E foi isso que o Palmeiras fez na fase de grupo inteira e fez agora de novo com o Cerro Porteño. É um time que, vão jogar o favoritismo pra gente? Então tá bom, vocês não querem ganhar, a gente quer. O favoritismo dá pra mim que eu vou carregar embaixo do braço. Né? Eu penso assim, o time que quer ser, o time campeão é o time que abraça o favoritismo e vai pra cima. E joga com isso do seu lado pra intimidar o adversário, pra assustar. Os adversários entram assustados contra o Palmeiras. Na fase de grupos foi assim, o Cerro Porteño mais uma vez mostrou isso. Mas enfim, falar primeiro de Tolima e Flamengo, grande resultado que conseguiu o Flamengo, tá? 1-0 pelo que foi a partida. Pô, que o Tolima ameaçou o Flamengo é brincadeira. O Santos teve que trabalhar justificando a sua contratação. É importante a gente dizer isso. O Flamengo, ele tava numa situação de goleiro que era impressionante, né? Era impressionante. Tentava o Hugo, não dava certo. Aí o Diego Souza entrou por alguns momentos, né? Algumas partidas esporádicas também foi muito mal. O Hugo voltou, ainda com o Paulo Souza, cometendo muitos erros, torcida pegando no pé, contratou o Santos. Acho que fez uma partida só, né? E se machucou. Agora ele volta. Nessa partida fez grandes defesas e justificando aí a sua contratação, que não foi barata, é importante isso. Não foi barata, então um cara que veio para ser titular, veio para resolver o problema e está resolvendo esse problema. O Santos está resolvendo esse problema, mas o Flamengo ainda que está devendo muito. Está devendo muito, sim. O Dorival Júnior, ele claramente está com medo de comprar uma briga com o elenco. O Paulo Souza, ele foi contratado, assim, o torcedor rubro-negro que persegue o Paulo Souza e critica até hoje, né? Eles não têm eu digo que eles não têm o compreendimento, né? Eles não, assim, no seu íntimo eles sabem, né, que o Paulo Souza chegou no Flamengo com esse objetivo, mas a paixão é tanto que o torcedor não consegue ter o compreendimento que o Paulo Souza ele foi contratado para mudar tudo. Ele foi contratado para mudar tudo. A gente sempre falou aqui no começo do ano. Ele chegou para mudar uma coisa, para afastar um fantasma que era do Jorge Jesus, que não foi afastado, não foi exorcizado, né? Ele chegou, ele foi mudando tudo, comprou briga com líderes de elenco e à medida que a temporada foi avançando, ele foi perdendo força até a hora que ele caiu. O Dorival Júnior claramente ele não quer comprar essa briga. Ele não foi contratado para mudar tudo. Ele foi contratado para tapar um buraco, né? Buraco que não temos treinador. Precisamos de alguém. E ele continua insistindo em alguns jogadores que claramente, não digo que estão fora de forma ou que não podem render, mas que vem comprometendo o Flamengo em várias ocasiões. É o caso do Felipe Luiz e do Diego Ribas, por exemplo, né? São futebol de muita intensidade, muita correria. Esses dois atletas, neste momento, não conseguem entregar. Que podem entregar novamente, voltar a entregar. Eu acho que se preparar, se condicionar, né, eu acho que é possível. O Daniel Alves é titular na seleção brasileira. Foi titular, pelo menos nos últimos amistosos, né? Então, correndo, assim, óbvio que assim, se pegar na corrida o Daniel Alves com o Mbappé vai dar ruim, mas é um cara que tá correndo, ele tá fisicamente bem, né? Se o Felipe, e é muito mais velho que o Felipe Luiz, então o Felipe Luiz consegue, muito mais velho eu não sei, não sei a idade dos dois, né? Os dois têm uma idade avançada, mas o Felipe Luiz poderia se condicionar e se firmar na posição, sim, mas nesse momento não dá. É um cara que deixa muito espaço. Desde a final da Libertadores, ele é um cara que deixa muito espaço atrás, né? Foi onde o Palmeiras explorou o primeiro gol da final. Então, o Dorival ele não quer comprar essa briga. Tá muito claro isso, né? O Flamengo não fez um grande jogo. Conseguiu o gol da vitória com um golaço do Andrés Pereira. Mas que pintura, cara. Era um ataque do Flamengo.
A defesa cortou, caiu no pé do Andreas Pereira. Ninguém deu o combate, ele ajeitou e chutou, mas foi um gol. O goleiro ficou plantado no meio do gol. Que ele não viu a cor da bola, né? Não viu a cor da bola. E aí extravasou, tirou a camisa, que pode ter sido o último jogo pelo tempo de contrato, né? Pode ter sido, não. Eu acho que, se eu não me engano, esse de fato foi o último jogo do Andreas Pereira, né? Com a camisa do Flamengo. Não sei se joga Campeonato Brasileiro ainda, mas o jogo da volta da Libertadores ele não joga mais, se eu não me engano. Então, pô, extravasou, né? A gente tem de informação que a gente apura na imprensa esportiva. O cara, ele queria ficar no Flamengo, né? Queria dar a volta por cima, né? Em virtude do que aconteceu na final da Libertadores. Não vai ter essa possibilidade. Fez um gol importante. O Flamengo tomou pressão. O Santos fez valer a sua contratação, cometeu um erro bizonho, né? Cometeu um erro bizonho de saída de bola, mas tudo bem, não comprometeu. O Flamengo se defendeu bem. Se defendeu bem entre aspas, né? Porque o Flamengo defensivamente também não é um primor, né? O que o Tolima chegou é brincadeira, mano. É brincadeira. Contou com a sorte, né? Todo mundo no campo de defesa e conseguiu uma vitória importante, né? Conseguiu uma grande vitória para no jogo da volta no Maracanã, ao lado do seu torcedor. Aí sim, se faltar tática, se faltar técnica, vai pelo coração, vai pela garra, com o torcedor empurrando, vai pela garra. Então o Flamengo acho que conseguiu um grande resultado, praticamente não, porque o que o Tolima apresentou é algo para se prestar atenção. E se repetir isso, se as duas equipes repetirem essas atuações no jogo da volta, não é nenhum absurdo o Tolima buscar um gol que deixaria o duelo igualado. Um gol no jogo da ida do Flamengo, um gol do Tolima no jogo da volta. O Flamengo tem que mudar a postura. Não dá para jogar desse jeito. O Flamengo não joga desse jeito. Não tá no perfil desse elenco. Pode jogar desse jeito, mas não tá no perfil desse elenco. E o Paulo Souza, nos seus últimos dias, ele tentava recuar o Flamengo por algumas oportunidades, várias oportunidades, né, nos seus últimos dias. Várias oportunidades ele recuava muito o Flamengo se defendia mal. E continua se defendendo mal com o Dorival Júnior. Não é uma equipe que tem isso no seu DNA, é uma equipe que marca pressão, é uma equipe que marca o adversário no campo dele. Esse é o perfil desse elenco do Flamengo. Isso pode mudar, mas vai levar tempo. Não é agora que vai acontecer. Então, assim, eu acho que o Flamengo conseguiu um grande resultado e tem tudo, né, para se classificar. Agora, se repetir essa atuação e o Tolima também repetir a atuação que teve, eu não sei não. De verdade, assim, não sei não. Assim, é você simpatizar muito com o azar, né? Você tá dando muita chance pro seu adversário, você tá dando chance pro azar. E esse jogo, o Flamengo deu muita chance pro Tolima, que não foi eficiente, não tem a mesma qualidade que o Flamengo, né? Que se tivesse um pouquinho mais de qualidade, talvez tivesse finalizado melhor, talvez. Mas foi um resultado importante. Falei e vou repetir, quando eu tava falando do Ceará. Você sair com uma vitória, com um jogo fora de casa, é muito importante, apesar de não ter mais o fator gol fora de casa, né? O peso 2, mas é muito importante. É muito importante porque você vai pro jogo da volta mais tranquilo, né? O torcedor vai fazer uma grande festa, vai encher o Maracanã, vai empurrar o jogador e aí tende a melhorar, né? O nível de atuação do atleta, porque ganha confiança, né? O torcedor vai empurrando, os caras vão se soltando, vão acreditando cada vez mais e vai chegando. Então acho que foi um belo resultado, mas a sequência, a gente se baseia, quando a gente fala do momento, a gente se baseia no agora, no aqui e agora. Se a gente pegar as últimas atuações do Flamengo, é um Flamengo que defensivamente ele não é um primor, né? E não está jogando ofensivamente, a produção ofensiva não é daquela invejável. Ou seja, para o jogo da volta, a gente imagina que deva ser algo parecido. E se for algo parecido, é preocupante, assim. É algo pro Dorival Júnior arrancar os cabelos mesmo, porque o Tolima vai para cima. Ele tem que buscar o resultado. Assim, neste momento está eliminado, a gente tem que ir para cima. Eles vão pressionar o Flamengo. E o Flamengo, falei, e vou sendo repetitivo, como diria Mauro Betti,
não se defende bem, cara. Por mais que fique com 10 jogadores no campo de defesa, pô, é impressionante. O Tolima, em várias ocasiões, passava tranquilamente. Tranquilamente. Então vai ter que ver muita coisa, né? Medo de ter uma ruptura com o elenco, eu não sei. Mas o Dorival ele vai ter que buscar, porque se ele for eliminado da Libertadores, já fica marcado, né? Opa, pode cair. Se for eliminado da Copa do Brasil, aí eu acho que não sustenta. Então, pô, vale a conversa, né? A gente sabe, óbvio, é fácil ficar falando, né? Pô, o Dorival tem que colocar jogador, tem que colocar fulano, tem que colocar. É fácil pra gente falar, né? E eu aqui falando, pô, conversa com o elenco, né? Ou não, ou coloca os caras de novo agora no Campeonato Brasileiro e no jogo da volta tira eles. Não, tô fazendo a gestão do elenco, né? Dá uma desculpa, sei lá, mano. Tem que ser, pô, tem que ser malandro também, né? Tem que ser malandro da bola. Pô, coloca os caras de novo no Campeonato Brasileiro e aí a gente, chegando no jogo da volta, eu coloco quem eu acho que pode segurar a bronca, né? Quem vai ter velocidade, quem vai ter vigor físico, não sei. Isso é trabalho dele, né? Ele tinha que. A gente sempre fala assim: o treinador ele tem o seu papel na hora de definir o comportamento tático da equipe, mas ele também tem um papel de gestor do elenco, né? De gestor dos jogadores. E se o Dorival não for capaz de ter uma conversa franca com. E, de novo, eu não sei se isso está acontecendo, se aconteceu ou se não está acontecendo. Talvez aconteça direto, todo dia, no dia a dia, ele conversa com a galera. Resenha, talvez no próximo jogo a gente tenha que fazer isso. Esse jogo eu vou colocar o Diego Ribas, vou começar com a galera aqui, porque eu acho que dá pra. No que eu tenho na minha cabeça, eu acho que dá. Né? E aí ele vê que não dá, próximo jogo talvez ele converse com a galera, mas aparentemente ele não quer se queimar. Aparentemente, é isso que aparenta, tá? Não tô querendo dizer que é isso que tá acontecendo. É isso que aparenta. Né? Bom resultado? Sim, ótimo resultado. Mas pegando, e a gente pega o retrospecto recente, é só com isso que a gente consegue trabalhar, né? Que a gente consegue fazer uma projeção. É com o histórico recente. O histórico recente diz que o Flamengo vai se defender mais, e o Flamengo se defendendo, né? Agora sim, se tem algo que anima o torcedor, o Flamengo no Maracanã costuma ser mais ofensivo, perde muitas oportunidades, é verdade. Não atuou, o Gabigol foi vaiado no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas é um time mais ofensivo, é um time um pouco mais vertical. Se o Flamengo der uns sustos aí no Tolima, aí já começa, né, a esfriar um pouco os caras e aí consegue a classificação de forma tranquila. Pode ser, mas é um jogo assim. Aí é dor de cabeça pro Dorival, mas é um jogo perigoso. É um jogo perigoso. Vai ter que ter um comportamento diferente jogando no Maracanã. Porque se for desse jeito de novo, tomando pressão, não dá pra você dar chance pro azar. Né? Infelizmente é isso, não dá pra você dar chance pro azar. Não dá pra jogar só. Ah, vamos só se defender. Não dá. O Flamengo não consegue fazer isso. Não dá. Né? Deixa muito espaço. O Tolima explorou muito espaço. Isso com o Flamengo declaradamente, ó, estamos se defendendo. Não é que assim, os caras fizeram contra-ataque. Não, estamos se defendendo. O Tolima explorava o espaço assim com uma tranquilidade que é absurdo. Então não foi uma grande partida, mas foi um grande resultado, né? E precisa mudar a postura, precisa ter uma postura diferente no jogo da volta, se quiser ter uma classificação tranquila. Eu acho que se classifica, mas para ter uma classificação tranquila, precisa mudar o comportamento tático. Né? Senão, vai tomar pressão, vai ser no sufoco, o torcedor vai sofrer e tudo mais. Está sujeito a isso, né? Existe esse risco. Tá, vamos finalizar aqui. Cerro Porteño e Palmeiras. 3-0 para o Verdão, o Alviverde imponente segue sobrando. Fui falando ao longo do podcast, né, sobre o Palmeiras, e o Palmeiras é a única equipe que está sobrando assim na Libertadores. Até este momento, né, até essa... A gente ainda vai ter mais alguns jogos, né, na quinta-feira. Mais alguns jogos não, né, só Fortaleza e Estudiantes. E só aguardar esse jogo para ver o que vai acontecer. Mas neste momento o Palmeiras é a única equipe que está sobrando. O adversário inferior, o time que teve a pior campanha, né? Dos que passaram para as oitavas, a pior campanha aí da fase de grupos, né? Se eu não me engano. Tem tudo isso.
Mas o Palmeiras foi mais uma vez lá, fez valer o seu favoritismo, a sua superioridade individual e tática e ganhou mais um jogo de goleada, né? Venceu. Primeiro tempo não foi bom, não foi bom. E aí é uma coisa que eu já venho falando aqui. O Palmeiras ele não vem fazendo bons primeiros tempos, né? Ao longo das últimas partidas. Conseguiu uma virada épica para cima do Atlético Goianiense, sim. Mas, pô, precisou tomar um gol para tomar um chacoalho. Aí a equipe mudou a postura e foi para cima. Contra o São Paulo, saiu atrás de novo. Primeiros 15, 20 minutos não fez nada. O São Paulo fez o que quis. Depois foi crescendo. O jogo contra o São Paulo de novo. Aí pela Copa do Brasil. O Palmeiras não fez nada. Primeiro tempo e segundo tempo. Contra o Avaí, saiu atrás de novo. Foi buscar um resultado como equipe mista, acabou tomando um golaço do Jean-Pierre. Acontece, né? E o Abel Ferreira falou isso. Essa vitória começou a ser construída após o jogo contra o Avaí. Que os jogadores estavam pé da vida, né? Com aquele resultado, porque era para ter saído com uma vitória para eles, né? Era para ter saído com uma vitória. Os caras estavam pé da vida e naquele momento já se prepararam mentalmente para fazer esse jogo contra o Cerro Porteño. Mas o primeiro tempo não foi legal. O primeiro tempo do Palmeiras foi mais uma vez um time apático, né? Se fosse um time que, olha, vou para cima, vou pressionar, se o Cerro Porteño tivesse entrado com uma postura de vou fazer o gol, né? Com aquela vontade, falando, vou entrar para fazer o gol. Talvez tivesse conseguido fazer o gol. Mas assim, ficou estudando o Palmeiras também ficou estudando o Cerro Porteño. Nenhuma das equipes fez muita coisa. Tanto que assim, se você pegar para ver os melhores momentos desse jogo, o primeiro tempo teve 2 lances, tirando só o do Palmeiras, que eu acho que aí foi um grande lance, foi perigoso. Mas o do Cerro Porteño não foi nada, assim. Você olha e fala, pô, isso aí tá no melhor momento? Foi nada, assim. O jogo não teve nada. Teve um lance só no final do primeiro tempo do Palmeiras. Fora isso, cara, assim, não teve nada. Não teve nada. O Palmeiras não fez nada. E por isso que eu falei, se o Cerro Porteño tivesse olhado e falado, pô, os caras não vão fazer nada, então vão pra cima. Né? Se tivesse ido pra cima, talvez tivesse conseguido fazer um gol e deixado o Palmeiras numa situação, né, de, pô, agora vão ter que buscar o resultado de novo. Aí eu não já também aí, assim, é só o campo da especulação, né? Aqui a gente só pode especular. Talvez o Palmeiras entrou para isso mesmo. Talvez sim, mas que chama atenção, que é mais uma partida que o Palmeiras não começa bem, chama atenção. Isso é uma sequência. Né? Não estou falando que foi só essa partida. Eu passei uma lista aqui de jogos que o Palmeiras não começou legal. Independentemente se jogou com o time titular ou reserva, o Palmeiras não começou legal. E essa partida não começou legal de novo. Então por isso que eu não acho que foi estratégia. Eu não acho que foi planejado isso. O time do Palmeiras está sentindo desgaste. Né? O time está cansado mentalmente, está exausto mentalmente. Né? E só foi um primeiro tempo assim, tranquilo, porque o Cerro também não quis ir para cima. Não quis se arriscar. De repente pensou, pô, é o time que foi campeão da Libertadores, ganhou um bicampeonato de Libertadores jogando no contra-ataque. Se a gente der espaço, os caras vão fazer. Golearam todo mundo na primeira fase. Então, se os caras não querem vir pra cima, não sou eu que vou pra cima. Óbvio, assim, marcou bem, tentou fazer o que deu. Mas, assim, o Palmeiras pouco produziu, o Cerro Porteño também. Né? Parece que as equipes mais se estudaram. Aí, por isso que eu falei assim, talvez fosse a intenção do Palmeiras. Por quê? Porque deixa os caras jogar. Deixa os caras cansar, já que não estão ameaçando, deixa eles cansar. Segundo tempo a gente entra para ganhar. E aí foi isso que aconteceu. O Palmeiras entrou com uma outra postura, né? Time mais agressivo, mais ofensivo, e aí conseguiu fazer os gols. Né? 2 gols do Rony, o primeiro gol belo cruzamento do Scarpa, né? Tava muito bem marcado. Ele encontra o cruzamento, o Rony de peixinho antecipa ali, faz o gol, antecipa o goleiro do Cerro Porteño. E faz o gol, segundo gol também, belo gol, foi dado impedimento a princípio, depois conseguiu, depois validou o gol, né? O terceiro gol do Murilo, né? Os zagueiros do Palmeiras fazendo seu papel, né? Escanteio, bola desviada pelo Gustavo Gomes, sobra pro Murilo que chuta, o goleiro do seu Jean, né? E São Paulo defende a bola volta no pé do Murilo que chuta de novo e faz o gol. Então, 3-0, um grande placar.
Mas, assim, um resultado muito expressivo, mas o Palmeiras é o que todo mundo tá falando. Assim, a partida foi assim, o jogo tá chato, o jogo tá apático, mas se o Palmeiras forçar, ele ganha, né? Era o que todo mundo falava no intervalo do primeiro tempo. E foi isso que aconteceu. Se o Palmeiras forçasse, ele ganha. E ganhou. Sobrou, né, no segundo tempo. O Palmeiras sobrou muito. Mas eu falei, eu vou repetir. O que chama atenção são esses inícios recentes, né, de jogos do Palmeiras. Time jogando, iniciando a partida muito mal. Muito mal. Óbvio que assim. E de novo, nessa partida, talvez, assim, só nessa partida, a gente imagina que o quê? Pô, pode ter sido parte da estratégia. Né? Os caras que estão jogando em casa, né? Eles que vão ter que propor o jogo, vão medir, né, a temperatura do jogo, vão ver como os caras vão se comportar. Eles vão cansar e no segundo tempo a gente vai sobrar fisicamente. Basta essa impressão pelo resultado, né? Basta essa impressão pelo resultado final, mas pela sequência, pelo histórico, o time está sentindo, o time está desgastado. O Abel fez a sugestão, depois, né, goleada feita, sacramentada, começa a fazer as substituições para poupar, obviamente, né? Voltar os olhos novamente para o Campeonato Brasileiro. Assim, agora o que é importante a gente dizer é que essa goleada do Palmeiras permite ao Abel Ferreira colocar um time misto na volta. E o que isso significa? Palmeiras necessariamente vai com força máxima para o jogo contra o São Paulo. Necessariamente. Essa goleada permitiu ao Palmeiras, né, falar, opa, 3-0, bem encaminhado. Posso fazer a gestão do elenco com mais tranquilidade, colocar um time misto no jogo da volta e ir com força máxima para cima do tricolor. Por isso que assim, o placar ele é importante. O placar ele foi fundamental, porque o São Paulo joga na quinta, na noite da quinta-feira, contra a Universidade Católica, fora de casa. Se não vencer, se empatar, acho que é um bom resultado, mas se perder, aí já entra pressionado, entra numa situação de, pô, precisamos ir com força máxima no Morumbi para ganhar e conseguir a classificação. E aí já entra na contramão do que o Palmeiras já vai fazer. Então entra numa certa desvantagem para o segundo jogo da Copa do Brasil, né? É uma preocupação que o Rogério deve ter. Esse jogo aqui não dá para... Agora sim, dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro também? Não dá, ele mesmo falou. Não dá, o campeonato é traiçoeiro. O São Paulo está muito perto da zona do rebaixamento, apesar da posição de tabela, né? Não dá, vai viver um dilema, né? Vai viver um dilema. Assim como o Palmeiras tem o dilema de permanecer na liderança, mas a construção dessa goleada agora permitiu o Abel já durante o jogo poupar alguns jogadores para colocá-los no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo da volta colocar um time misto e focar no jogo da volta da Copa do Brasil. Então assim, você vê que um grande placar nesse jogo, como foi construído, já dá ao Palmeiras uma outra perspectiva, né? Em termos da gestão do elenco. Agora, fisicamente o time está bem, acho que o time fisicamente sobra em relação ao resto do Brasil, do continente eu não diria, mas sobrou para cima do Cerro Porteño. Mas do Brasil o Palmeiras sobra fisicamente, mas mentalmente isso chama atenção. Falei, eu vou repetir, né? E sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, que eu falei aqui, o Palmeiras, os primeiros tempos do Palmeiras, os últimos jogos, têm sido muito ruins, cara. E isso para mim não demonstra que o time está fragilizado, demonstra que o time está perdido dentro de campo, mostra que o time está mentalmente desgastado. O time fisicamente está bem, mas mentalmente é um time cansado, né? E aí é uma coisa que o próprio Abel Ferreira fala. A gente fala quando fala de desgaste, todo mundo pensa que é desgaste físico. Não, mas tem um dos mais importantes é o desgaste mental. E isso o Palmeiras aparentemente está sentindo bastante. Como é que vai fazer a gestão disso? Difícil, cara. Como é que você vai descansar? Se você não tem tempo para parar, para curtir com a família, como é que vai fazer, né? Porque você descansa a mente assim. É nos momentos de lazer que você descansa a mente. Se os jogadores não têm tempo para lazer, como é que recupera, né? É complicado, né? Aí é um dilema que o Palmeiras vai ter e se souber trabalhar esse aspecto psicológico, né, o time é um ciclo. O Palmeiras está vivendo um momento na temporada de muito desgaste psicológico, mental, na minha opinião, mas é um momento, né? É um momento. Eu acho que isso
todas as equipes estão sentindo, né? Curiosamente é um momento dedicado para todas as equipes que jogam várias competições, todas as equipes estão sentindo, o Palmeiras não é diferente, né? E são ciclos, são fases. Talvez daqui a 2 semanas o time já volte a render mais. Começa o primeiro tempo ligadão, no elétrico, 220, né? E depois volte a cair um pouquinho, porque vão ser ciclos, né? Vão ser ciclos. E quanto menos tempo de descanso que você tenha, talvez leve mais tempo para você descansar e conseguir voltar nesse mesmo ritmo, né? Nessa mesma forma, né? Então, não sei, assim, dor de cabeça, né? Para os departamentos médicos, que a gente sempre fala aqui, se fosse problema meu, eu não estaria aqui, eu estaria ganhando muito dinheiro lá. Então, mas estrategicamente, pensando no calendário, essa goleada do Palmeiras foi fundamental. Assim, para o Palmeiras projetar o jogo da volta da Copa do Brasil contra o São Paulo, foi fundamental. Porque isso permite ao Abel agora rodar o seu elenco com mais tranquilidade, focar mais no Campeonato Brasileiro, né, seguir líder, manter essa distância em pontuação e para o jogo da volta, né, praticamente assegurado. Tomar sempre muito cuidado, né, com muito respeito, mas praticamente assegurado. Tem tudo para fazer um bom jogo ao lado do seu torcedor e sair classificado para as quartas de final da Libertadores. Então, gente, é isso. Palmeiras é o time do momento, né? O torcedor tem que curtir muito, porque o time está num momento muito bom e a gente imagina que, obviamente, isso tende a se manter, né? Com a chegada dos reforços, o Palmeiras só tende a melhorar em qualidade, tá? Tende a melhorar em qualidade. Reforços que chegaram, né? Os atacantes e possivelmente jogadores da base que possam ser promovidos, aos poucos integrarem o elenco profissional, né? Muita expectativa do torcedor, por exemplo, o Endrick, que vai assinar o primeiro contrato profissional aí no meio do ano. É uma perspectiva, uma expectativa muito grande do torcedor. Então vão chegar vários reforços, não só de fora que foram contratados, mas internamente tem reforços que podem compor o elenco e podem ajudar o Palmeiras, né, nessa campanha aí de disputar todas as competições. É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Noite boa para os brasileiros, hein? Para mim foi uma grande noite para os brasileiros. Noite de quinta-feira, Fortaleza e Estudiantes. Parada difícil para o Fortaleza, mas o Fortaleza está jogando bem as competições de mata-mata, né? Talvez possa fazer um belo resultado. Vai ter o jogo do América contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E aí, para finalizar, né, Copa Sul-Americana, Olímpia e Atlético Goianiense, Universidade Católica e São Paulo vão acompanhar esses jogos. E amanhã a gente está de volta, né, para falar dos jogos da quinta-feira. É isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Obrigado, forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.